Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele que faz, inclusive, aí o pagamento do Auxílio Brasil. Como eu falei para você no bloco anterior, olha, a gente não sabe ainda quem vai ser o presidente no próximo ano, mas o Auxílio Brasil vai ser pago à população que hoje recebe, conforme decisão do Congresso Nacional na semana passada. Presidente, como é que fica agora? Tem dinheiro para pagar o Auxílio Brasil? Sim, o Auxílio Brasil é algo fundamental, porque ajuda exatamente a população mais carente. Nós realizamos isso, inclusive, a partir do Caixa Tem, ou seja, fazemos o depósito pelo Caixa Tem, mas também pelas agências normais do banco. E como nós vimos durante o auxílio emergencial em 2020 e 2021, tem um consumo muito grande. É uma coisa que em economia a gente chama de propensão marginal ao consumo. O que significa isso? Todo mundo vai consumir tudo. Então, a economia gira rápido, você gira imposto, emprego. Então, tem e lá sim, pela base, né, no interior. Exatamente. Tem uma questão de ajudar a população mais carente, tem uma questão de ter um impacto muito positivo na economia, gerando empregos. E, então, esse é um gasto que, na verdade, é um investimento na sociedade, não é um gasto, é um investimento na sociedade muito eficiente e que, como nós estamos vendo até no microcrédito, várias pessoas que receberam o auxílio emergencial, até que estão recebendo o Auxílio Brasil, também estão tomando microcrédito, porque há essa possibilidade. Ao redor de 10% em números gerais dos que estão recebendo microcrédito, entre negativados ou não, são beneficiários do Auxílio Brasil. Agora, tem uma coisa que a gente fica pensando assim, com essa inflação alta do jeito que está, já chegamos aí a 2 dígitos, né? 12%. Como é que fica? Porque os R$400, muita gente, pelo menos a gente ouve muito isso na oposição, né, Zé Maria, ali no Congresso, a oposição dizendo o seguinte, olha, esses R$400 aí, a inflação já comeu, não vai dar para a pessoa conseguir ali se alimentar e pagar as suas contas como fazia até um período atrás. Como é que fica essa questão da inflação versus o valor do benefício, que subiu muito, a gente sabe, perto do que era o antigo Bolsa Família? Na verdade, é a partir de 400 e você tinha, na média, uns 180, 190 reais. Também na questão da inflação, eu acredito que ela começa a ceder agora por uma série de questões que nós estamos tendo, seja a questão, por exemplo, da bandeira verde, seja uma série de questões que nós já estamos percebendo e ela é uma inflação mais do que questão mundial, o aumento da taxa de juros pelo Banco Central, o aumento Selic, teve um impacto tão grande que você viu a própria apreciação do real, ou seja, chegou a estar 5,70, bateu 4,70, beirando de novo 4,80, 4,90. Mas, objetivamente, o que acontece? Nós temos, primeiro, um grande aumento entre o que era o Bolsa Família e o que é o Auxílio Brasil. Existe uma inflação que é mundial e contra essa inflação mundial, a gente tem aqui no Brasil esse aumento da taxa de juros, que é um impacto muito claro e que não gera, como muita gente falou, uma paralisia na economia. Tanto que o que a gente viu foi uma revisão de muitos agentes do mercado financeiro para cima, mais do que isso, antes de vários novos movimentos do governo. Por exemplo, a gente teve a questão do FGTS, a gente tem a questão do PRONAMP do FGI. Dos saques do FGTS. Do saque do FGTS, essa questão de voltar a ter o financiamento para as micro e pequenas empresas, em especial para as médias empresas, que são os programas do PRONAMP e do FGI. A Caixa mesmo, nós estamos esperando a regulamentação e queremos fazer para 300 mil empresas. Já fizemos análise, também em primeira mão, para 160 mil empresas. E isso se transforma em emprego, né? Emprego, renda, e aí o que acontece? Também existe um aumento do teto, nós poderíamos, era 150 mil reais ao redor para o PRONAMP lá atrás, e agora de 240 mil. Então, o que acontece? Você tem uma série de medidas que estão sendo realizadas pelo governo, que vão impactar positivamente economia e emprego, e isso vai ter um impacto
muito bom, muito melhor para a sociedade. É óbvio que nós estamos num momento sensível. Essa questão da guerra foi uma coisa que não estava ninguém estava esperando. Então, você tem alguns pontos que são importantes, mas o que a gente pode falar para a população mais carente é que houve uma melhora muito grande, como você falou muito bem. Ela não é uma melhora pontual, ela vai continuar em 2023, e esse é um programa que é daí para cima. Você não consegue, não é justo socialmente, há um benefício econômico muito claro e há essa população que precisa sim ser ajudada. Presidente, a gente sabe que a economia, o sentimento de bem-estar, né, depende da economia. E não é bom, né? Nesse pós-pandemia, a gente achava que haveria uma retomada. Os senhores têm os números e projeções da economia. Qual é a projeção que o senhor faz aí para esse ano, até o final do ano? Nós temos, na Caixa Econômica Federal, nós estamos com um recorde de crédito no imobiliário, no agrícola, no microcrédito e micro e pequenas empresas. Aonde nós temos... Mas os juros altos não são exatamente para reduzir, tirar a liquidez do mercado e reduzir o crédito para aumentar? Não. Sua pergunta é muito importante. Para essas pessoas que nós emprestamos, tem pouca sensibilidade. Por exemplo, micro e pequenas empresas nunca tiveram crédito. Então, esse aumento... Você nunca emprestou, nunca houve crédito para micro e pequenas empresas. Quando elas recebiam, era 3%, 4%, 5% ao mês. Não havia o que a gente chama em economia... Impagáveis, né? Exatamente. O microcrédito não tinha. Quando a pessoa podia pegar, ela pegava 15% a 20% ao mês. Então, o que acontece, que é muito importante, é que são segmentos da economia que nunca tiveram crédito antes. Aonde que você tem mais sensibilidade? Nas grandes empresas. Aí sim, para as grandes empresas, o capital de giro é impactado, mas a Caixa não dá crédito para as grandes empresas. Outro ponto importante, que não está sendo impactado, ao redor de R$ 1 trilhão em investimentos contratados na questão de ferrovia, portos, ou seja, todos os leilões que estão acontecendo. Então, uma grande diferença, para ficar mais simples, nós temos uma coisa que há 30 anos não havia, que é investimento em infraestrutura em longo prazo. Não havia. Ferrovia, portos, aeroportos, rodovias. Então, eles são muito diluídos em vários segmentos, inclusive também de petróleo. E o que acontece é que aqueles segmentos menores, ou seja, de menores empresas e pessoas mais carentes, estão tendo um crédito que nunca tiveram. O senhor tem uma proximidade muito grande ali com o presidente Jair Bolsonaro, né? E muita gente achou, inclusive eu, que o senhor poderia ser vice do presidente Jair Bolsonaro. Chegou a passar por sua cabeça a ideia de entrar na política? Não, o foco, a Caixa Econômica ela é tão ampla e ela tem um impacto tão grande na vida da população brasileira, em especial dos mais carentes, que a gente sempre conversou que o foco era, por exemplo, o microcrédito, o agro, a parte imobiliária. Nós fazemos toda a gestão do FGTS e antes de nós entrarmos, a Caixa estava com vários problemas, para não falar pessoas presas. Ex-executivos presos, que tinham achado dinheiro na casa da mãe. Vamos falar o nome, Gedel Vieira Lima, lá da Bahia, do MDB da Bahia. A questão é simples. Uma vice-presidência importantíssima, né? Que era exatamente a vice-presidência que falava com as grandes empresas. Com as grandes empresas. Então, o que acontece? A Caixa ela é grande demais para não ter essa proximidade muito grande com o ministro Paulo Guedes, que existe, e com o presidente. Eu diria que a Caixa ela tem um poder muito grande para o bem, mas tem um poder claro de desestabilizar a economia e a sociedade. Por quê? Porque nós somos o banco com maior volume de crédito, 900 bilhões de reais, com maior número de clientes, 146 milhões de pessoas, que fez o auxílio emergencial em 20 dias. Imagina se a gente não tivesse feito. Então, agora, o único banco que está realizando microcrédito somos nós. Em 3 semanas... E isso comunica com a política? Eu diria que
com o bem-estar da população. Pois é, mas o senhor não respondeu a pergunta do Zé Maria. O senhor pensou ou não pensou em entrar na política? O senhor se sentiu ali, assim, tentado a essa questão? Porque tem cheio de mosca azul aí, quando o negócio começa a dar certo, às vezes a mosca azul contamina. O senhor pensou ou não pensou assim? Por isso que eu sempre estou viajando por todos os finais de semana. E assim, eu tenho uma energia... Porque o senhor pensou? Porque eu tenho uma energia muito grande em ver a população. Meu pai faleceu há muito tempo de AIDS, minha mãe de câncer de pulmão. Então, assim, sou uma pessoa que nunca tive dinheiro. E eu realmente vejo o impacto que a Caixa Econômica tem na população mais carente. Mas, por exemplo, nós viajamos o Brasil inteiro. A grande maioria das vezes na região norte e nordeste. A gente foi muito menos vezes ao Rio e São Paulo do que Roraima e Rondônia. Quando nós estamos viajando pelo Brasil, a gente foi para Bangladesh e para o Quênia. Eu nunca fui para a França pela Caixa Econômica Federal. Eu nunca fui para a Inglaterra pela Caixa Econômica Federal. Mas nós já fomos ao Quênia, Bangladesh, México, Peru, estamos indo à Índia, Indonésia e Ruanda e Tanzânia. Então, se realmente não houvesse esse foco em ajudar a população, em especial do Brasil, aprendendo lá fora, aí sim, talvez tivesse... A Caixa tem operações no exterior? Não temos. Estávamos conversando hoje. Estamos conversando para ter, sim. Não tínhamos. Tínhamos uma representação pequena nos Estados Unidos. Mas aí só agências, investimentos? Agência, a gente não tem. O que a gente... Também não tem investimento. Escritório de fomento? A gente está discutindo porque para a operação agrícola, a gente precisa fazer uma coisa chamada trade finance, ou seja, financiamento de exportação aos nossos clientes. Então, agora, nós estamos começando esse estudo, que demora meses, não ficará pronto antes da eleição, e há, tanto na Ásia, quanto potencialmente na Europa, exatamente pela exportação. Mas quais são os países? Já tem? A Índia gerou um interesse muito grande, porque tem muito essa parte de tecnologia e é um potencial parceiro pelos próximos 50 anos. De novo, pensando não só hoje, se você me perguntar aonde a gente vê o maior potencial de crescimento de parceiro comercial do Brasil, na Índia. É mesmo. E em relação a essas experiências que o senhor já viu, quais foram as melhores? O senhor falou de Bangladesh, que foi uma que lhe fez aí seguir na linha do microcrédito. Quais são as outras experiências que o senhor vê aí pelo mundo que podem alavancar o desenvolvimento, que o senhor pode trazer para cá? Quênia foi muito interessante. E quando a gente visitou o que no Quênia que também essa questão, toda essa parte agrícola. Nada foi mais impressionante que Bangladesh. Bangladesh foi impressionante em Dhaka, Old Dhaka, na cidade, onde realmente é uma coisa que eu não tinha visto. Pois é, e eles têm lá muita produção de roupas agora, né? Sim, exatamente. E aí eles têm o microcrédito dos dois lados. O microcrédito da área agrícola e o microcrédito da área da cidade. Esse microcrédito da área da cidade é o que conversa com o nosso, pelo celular. O da área agrícola é o que a gente quer implementar, que é esse em grupo, onde você tem 8, 10, 20, 30, normalmente, mulheres, mas sem o uso da tecnologia. Qual é a orientação do governo, presidente? Nosso tempo está acabando, queria que o senhor falasse a orientação do governo para esse período que nós vamos passar agora, né? Um período eleitoral, de campanha eleitoral, e qual é a orientação do governo para os gestores públicos para essa convivência? Foco no dia a dia. Foco em realizar o que nós já estamos fazendo, no caso da Caixa, sempre os pagamentos sociais e créditos que são eficientes para a população. Eu diria que agora, microcrédito e o agro, e sempre realizando a parte imobiliária, que é o principal, é o motor da Caixa Econômica Federal. E também o microcrédito para micro e pequenas empresas, ou seja, fazer o que nós já estamos fazendo nos últimos 3 anos e meio, mais essa novidade do agro crescendo muito e do microcrédito. O senhor aposta mais no carro elétrico ou no Proal? O carro elétrico, não tenho dúvida que vai ser uma revolução. Agora, o que é importante? Qual é a matéria-prima do carro elétrico? Como é que o Brasil se insere nisso? Então, esse é um ponto importante que o presidente fala muito e que eu concordo. Então, e vejo, inclusive, várias movimentações de investidores estrangeiros querendo fazer aqui no Brasil um investimento
comprando áreas de mineração, exatamente o que? Vendo na parte do carro elétrico. Então, é interessante e importante analisar o todo. Muitas vezes as pessoas... Mas é uma tecnologia estrangeira, né? O etanol é nosso. Sim. Né? Não tem muita gente que fala isso. A gente ouve muito isso. Mas a gente consegue fazer os de dois. empresários em São Paulo. Mas o que acontece? E é por isso que a Caixa está vindo no agro tão forte. A gente consegue os dois. A gente consegue... A Caixa tinha, quando nós entramos, 2 bilhões de reais de crédito agrícola. A gente quer chegar até o final do ano em 80 bilhões de reais. Nesses mais de 40 vezes que a gente vai aumentar, tem espaço, por exemplo, para financiar uma revolução nessa parte. O que eu não acredito é que tem uma solução só, um caminho só. Por isso que eu acredito que a gente pode fazer de várias maneiras, não acredito nem só num caminho nem no outro, que é o que a gente está fazendo no microcrédito. Muita gente falava, não, Pedro, segue o exemplo de Bangladesh da parte de grupo. A gente ia demorar 10 anos para fazer 5 milhões de pessoas. Vamos demorar 3 meses. Mas existe tanto o lado da tecnologia no microcrédito, para as pessoas que sabem mexer normalmente nos grandes centros, mas também dessa parte de grupo, que vai demorar mais, mas é aquela parte da população do interior que não tem acesso e que não vai conseguir fazer pelo celular. Então, objetivamente, eu acredito não numa resposta única. E é por isso que a Caixa vai investir dezenas de bilhões de reais, tanto nessa parte do agro, e também, aí sim, a gente pode financiar novas tecnologias. Muito bem, esse frente a frente especial de hoje aqui com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília. Muito obrigado, Zé Maria, muito obrigado. Assim, e a gente tem, eu só queria falar que a gente tem várias conversas, né, tanto com o Zé Maria como com a Denise, mas eu gostaria muito de agradecer essa entrevista. Por quê? Porque vocês fizeram várias perguntas que eu gosto de falar, mas a gente conseguiu rapidamente passar essa mensagem tão importante da Caixa Econômica Federal, que nessa gestão é o banco de todos os brasileiros. É a alma da Caixa, né? A alma do povo brasileiro. E aqui nessa mesa redonda, nessa conversa boa, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, doutor Pedro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Já fica o convite para o senhor voltar antes do final do ano. Ó, nós estamos em abril até dezembro. Tem muito tempo para o senhor voltar aqui ainda. E a você que nos assistiu, uma boa noite. Muito bem, é isso aí. Uma conversa boa, aberta. Espero que você tenha aprendido muito aqui sobre o Brasil, sobre a área social e investimento público, né? É isso aí. Muito obrigado e muito boa noite. Fico com Deus.